Olá, vamos entrevistar agora Braulio Ferraroli, estudante de Cultura Racional de São Paulo. Boa noite, Braulio, tudo bem? Boa noite, Luiz. Salve. Salve! Me diz um pouco, Braulio, o que você está achando da viagem Suécia-Finlândia 2017? Olha, eu tô achando uma experiência fantástica, bastante positiva. Que eu queria destacar três pontos, três aspectos que eu acho que particularmente me chamaram bastante atenção. Primeiro, em relação à oportunidade de estar interagindo com esses povos europeus, né? Principalmente os suecos, que a gente escuta bastante. Eu já tive a oportunidade de viajar para outros países e sei que existe uma certa frieza, né? É uma cultura diferente e uma postura e nem sempre tem uma certa receptividade, independente dos aspectos que você está abordando, quando você está interagindo com essas pessoas, né? Então a gente está tendo a oportunidade de falar com essas pessoas e quando você está divulgando cultura racional e a banda vindo na frente, tocando as músicas, interagindo, a gente vê isso, uma abertura dessa receptividade, né? Então isso tem chamado bastante atenção. Um outro aspecto que me chama a atenção é a questão de quando a gente veio para cá, inicialmente você estaria divulgando para suecos e finlandeses, né? Que são os povos nativos aqui que moram aqui. A gente está tendo a oportunidade de interagir com pessoas do mundo inteiro, né? Então a divulgação ela não é exclusiva para suecos e finlandeses. A gente está falando com pessoas do mundo inteiro, coreanos, chineses, pessoas muçulmanos, pessoas da América Latina. Ou seja, o número de turistas e de moradores aqui de outras regiões é bastante grande, então a gente está tendo a oportunidade de divulgar para muita gente de outros países, isso está sendo muito bacana. E outro aspecto, acho que de um outro lado, que é em relação à organização, que também me chamou bastante atenção. Como eu comentei, eu tive a oportunidade de viajar para outros países, né, em outras, até excursões, né, e o nível de detalhe, o nível de preparação dessa viagem me impressionou bastante. Assim, o comprometimento das pessoas que estão envolvidas aqui. Desde antes da viagem, né, os e-mails que a gente recebia com um nível de detalhamento assim, impressionante e bastante claro, inclusive porque a gente tem pessoas que já viajaram, pessoas que estão vindo pela primeira vez, pessoas que estão indo viajar de avião pela primeira vez. Então, um nível de detalhe impressionante e de dedicação, tanto antes da viagem como aqui, me impressiona bastante assim, o nível de comprometimento das pessoas que estão aqui. Braulio, nós ficamos sabendo que você teve a oportunidade de doar alguns livros para algumas pessoas. Conta pra gente como é que foi essa experiência, em que momento você percebeu que deveria doar. Fala um pouquinho pra gente. Tá, então eu tive a oportunidade de interagir com algumas pessoas aqui e abordarem, né? Embora a gente entregue o folheto e muitas vezes algumas pessoas num primeiro momento parecem assim um pouco reativas, né? A partir do momento que a gente aborda essas pessoas, algumas a gente vê que se desarmam, né? E acho que tem muito a ver com o tipo de abordagem que a gente faz. Eu tive algumas experiências bem interessantes que aquilo que a gente faz, que a gente fala muitas vezes, que a palavra vem na hora certa, né? Um raciocínio ativa e coloca a palavra certa para a pessoa certa, né? Então, uma experiência que me chamou bastante atenção foi de uma pessoa que estava com um folheto na mão, né? Aquelas pessoas de barba, né? Típicas assim, às vezes mais orientais ali daquela região do Oriente Médio. E eu comecei a conversar com ele e falar bastante da paz, né? O que o livro trazia em relação à paz. E não sei por que comecei a falar sobre isso, né? Sempre a gente aborda de diversas maneiras, mas para aquela pessoa específica acabei falando da paz. E ao final perguntando de onde ele era, né? E eu percebi que ele foi ficando cada vez mais interessado. Ele era da Síria. E como todos nós sabemos, a Síria é um país que está vivendo uma guerra terrível nesse momento. Então esse foi o aspecto que chamou bastante a atenção dele. Inclusive eu percebi que, depois de conversar bastante, de perceber o interesse dele, ele pediu para fotografar a capa do livro. Foi aí que eu falei, pensei, esse realmente tem interesse em conhecer. Então eu senti que era o momento de fazer aquela doação, então senti que ele ficou bastante contente, bastante feliz, né? Também conversei e entreguei o livro para uma pessoa que estava de bicicleta andando na rua. Ele parou na ciclovia para poder assistir a apresentação da banda e, consequentemente, recebeu um folheto e começou a ler o folheto.
E também nessa abordagem, conversando sobre diversos temas, uma das coisas que eu comecei a falar para ele é sobre a questão das religiões, que a cultura racional não é contra nenhuma religião, é a favor de todos, é a continuação desse processo, né? Não tem essas diferenças de deuses que as religiões tipicamente têm. E depois eu percebi que foi a melhor abordagem, porque ele, no fundo ele era muçulmano. E o muçulmano hoje, a gente sabe que por conta de atentados terroristas que têm acontecido, estão sofrendo uma perseguição muito grande. Então, o momento que você fala que você não é contra nenhuma religião, ele se mostrou bastante aberto e receptivo. Depois nem quis tirar foto, porque essas pessoas até têm um certo receio, um certo medo, mas você colocar a palavra certa foi positivo. E uma outra experiência também, já aí com suecos, né, que são as pessoas nativas que a gente teve a oportunidade de divulgar no navio. Também pessoas uma mulher, né, que também você percebia que ela estava passando por um momento difícil na vida, estava muito confusa em relação, principalmente aqui que a Suécia, questão de religião, tem muita gente ateu. Então ela estava passando por bastante confusão e à medida que a gente foi explicando, ela começou a interagir e ela até ficava assim um pouco incomodada porque ela queria se expressar muito e o inglês dela não era perfeito, ela falava sueco muito bem, mas queria falar bastante inglês. Então ela se sentia incomodada às vezes com ela mesma, que ela queria expressar, queria escutar e queria entender cada vez mais do livro, né? Então ela se interessou bastante, a gente conversou bastante sobre diversos temas e no final ela até pediu como é que eu faço para comprar esse livro, né? Daí eu falei, olha, esse daqui você não vai comprar, esse daqui você vai ganhar, porque pelo seu interesse, pelo seu entendimento, pela sua postura, eu acho que você é digna de merecer esse presente do Racional Superior. Então acho que esses foram os 3 casos aí, tiveram outros também, mas acho que esses foram os 3 que merecem destaque. Ok, Braulio, obrigado pelos seus relatos, parabéns pela divulgação que você está fazendo e obrigado.